Bom dia. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Estamos aqui aguardando os sinais, né? Os Pronto, já sinais. estamos ao vivo. 6h59 pontualmente. Sim, pontualmente. E com o povo com a gente aqui, ó. Neide, Luiz Carlos, Adeline Dora. Esse povo da madrugada. O povo que já sabe que começa às 6h59, né, meu? Pois é. Uns sabem que é 6h59. Estava conversando com a Sibila, e a Sibila contando que tem uma pessoa que ouviu, né? E ela falou assim, eu acho incrível que começa às 6h59. Então, tá vendo? Começa às Sim, eu 6h59. criei um monstro. Primeiro ele era atrasadinho e agora ele me apressa. Tem que ser 6h59. Olha lá, o Rodibert, bom dia. Bom dia, Marlene, do Oi, Marlene. Egídio, o Almir e a Nívia, né? Com a Luiz gente. Luiz Fernando. Bom Fernando, bom dia. dia. Luciano. A Raquel de Curitiba, o Paulo, né? A Noemi está aí com a gente, o Luiz Machado, Rose, seja bem-vinda, Rose. E bom, ó, pontualmente, tá vendo? Uns Uns são reclamam. favoráveis, outros reclamam. Os que reclamam estão aqui. Mas tá certo. Pelo menos alguma coisa a gente faz antes, né? Mas tá bom, queridos. Olha, dia de hoje, uma quinta-feira, estamos terminando o mês de julho. Bom dia, Vânia. A Marli também está com a gente, Marli Ingelsdorf. Ai, manda Marlene, Seja muito bem-vinda, Marli. Que bom tê-la aqui hoje com a vamos gente. começar com uma notícia boa, Opa, né? notícia boa. A Annalise, que a gente está orando, né? Ah, sim. Saiu o resultado da tomografia, ela tinha caído na rua e estava com aquilo que talvez o câncer tivesse voltado, mas não, glória a Deus, ela não está com câncer, é só realmente quinta, agora ela vai fazer, hoje, né? Hoje é quinta, né? Hoje ela vai fazer a cirurgia, parece que a prótese chegou, então hoje ela tem a cirurgia. Mas é bom que aquela suspeita de que haveria alguma coisa nos ossos e tal, não é. Glória a Deus. Aleluia. Ótima notícia, meu amor. Para começar bem, né? O Luiz Machado está dizendo que está na companhia da Ironi. Você está na melhor companhia, da sua esposa, né? Um abraço, Ironi, tá? Que bom estar com a gente aqui. A Iris, né? De Roberto Brown. Bom dia, Iris. Tudo bem? Beijo. Então, vamos ter esse tempo aqui na leitura do nosso Salmo, né? Vamos dar continuidade do 17 até o 31. Salmo 78, de 17 a 31. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus.
E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Até o 31. Até o 31. Olha lá, o Luciano dizendo que o tio dele saiu do coma, Olha, com que prognóstico de bênção. melhora. Glória a Deus, coisa boa, Luciano. Vamos continuar orando aí pelo seu tio, né? Tio Eli, né? Eli, isso, vamos estar orando por ele. O Milton teve que voltar ao hospital porque ele estava sentindo uma dificuldade para respirar, né? Segundo a Graça e ela, ele não tem nada mais do Covid, mas o Covid deixou sequelas. Vocês sabem que a capacidade pulmonar depois que o Covid passa, ela fica muito baixa. Então, a pessoa precisa ainda de apoio para poder respirar. E o Milton, por isso, achou melhor voltar para o hospital para ficar lá e fortalecer melhor, né, a questão respiratória. Então, queridos, continuar orando por ele, né? E a gente tem que celebrar aqui cada passo, né? Essa doença, ela é assim, a gente celebra cada dia, né? Então, vamos estar orando por ele e continuar orando. Bom, queridos, aqui, esse Salmo 71 poderia ser feito 78. 78, desculpe, meu amor. Salmo 78 poderia ser feito em cima de Juízes, né? Por causa desse ciclo, né? Que acaba acontecendo no livro de Juízes. O povo está bem, aí o povo esquece de Deus, aí Deus tem que mandar algum castigo, e aí o povo se arrepende por causa do castigo, e aí Deus perdoa, restabelece o bem-estar do povo, o povo fica bem, o povo peca, o povo esquece de Deus, e assim vai no ciclo. O povo de Israel sempre foi assim. A triste história de Israel é que, mesmo tendo um Deus amoroso, fiel e misericordioso, o povo era rebelde. O povo era um povo difícil. Um dos profetas vai dizer que o povo é um povo de dura cerviz, de pescoço duro, gente orgulhosa, né? E aqui, no texto do versículo 17 até o 31, vai mostrar exatamente essa situação. Mas continuaram a pecar, né? Mesmo tendo um Deus tão bondoso, como a gente citou ontem, né? Da gente lembrar dos feitos de Deus e ser grato a Deus, né? Porque exatamente lembrar dos feitos de Deus vai gerar na gente um coração agradecido. Não era o caso dos antepassados, e é por isso que ele vai dizer, olha, fala, as gerações novas não caiam no erro dos antepassados. E o erro dos antepassados foi exatamente o seguinte: mesmo tendo um Deus gracioso, amoroso, misericordioso, eles ainda tinham o coração de continuar a pecar, revoltados com Deus, né, no deserto. E aqui uma palavra que usa no versículo 18, deliberadamente puseram Deus à prova. Deliberadamente quer dizer assim, de consciência. Não foi uma coisa instintiva, assim, sabe quando você é meio visceral, que fala que não, né, não pensa, mas fala. Não é nada disso, não. É de coração endurecido, de mente obstinada, mas sabia muito bem o que estava falando. Era deliberadamente. Essa expressão vem de uma assembleia, que você delibera, né, aquela decisão. E no momento que tomou aquela decisão, porque vocês pensaram, daí deliberou-se sobre aquele assunto. Então, é pensado. É um povo que tinha bem claro uma revolta contra Deus. E a questão toda era o seguinte: até quando a gente vai ficar comendo esse maná aqui, que é um negócio que é uma mistura de nada com coisa alguma, tem gosto de nada, que é uma geleia que cai do céu, não tem cor, não é nem uma gelatina de morango, é uma gelatina incolor, tem gosto nenhum esse negócio, a gente comendo isso aqui. Até quando? Né? E aí, versículo 19, né? Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha e brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá. Sabemos que ele deu água para nós. Nós sabemos que ele nos deu maná.
mas será que ele consegue nos dar de comer, suprindo a gente de carne? Porque a gente não quer comer mais maná, a gente quer comer carne. E aí eles provocam a ira de Deus, né? Porque eles estavam lá sendo supridos por Deus, não estava faltando comida, né? E agora em tempo de pandemia a gente tem esse sentimento, né? A provocação é uma coisa que é deliberada, porque a pessoa sabe que está fazendo. Às vezes eu provoco ele, a ira, e a gente sabe que está provocando. Conhece a pessoa e provoca deliberadamente, né? E sabe o tempo de pandemia que você chega assim e fala assim, eu não aguento mais comer isso, eu queria comer uma coisa diferente, né? E a gente nem percebe que, graças a Deus, nunca tem faltado. Isso é uma pequenina demonstração do que aquele povo estava. Aquele povo estava lá no deserto, mas estava numa reclamação, mesmo Deus sendo misericordioso e fiel, porque o maná foi sustento por todo o tempo do deserto, nunca faltou. Bom, aí chega uma hora, versículo 22, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder. Crer e depositar a sua confiança em Deus, o seu poder salvador. Contudo, mesmo assim, mesmo com esse povo que não acreditou fé e nem confiou em Deus, depositou a vida em Deus, mesmo ele sendo tão fiel, veja, Deus é fiel mesmo nós sendo infiéis, mesmo sendo murmuradores. Ele então fez chover o maná do céu, mas depois, e o povo comeu o pão, ou seja, quando eles murmuraram antes, Deus deu o maná. Mas mesmo assim, Deus então enviou um vento oriental e fez chover, fez trazer as codornizes, as aves que caíram no acampamento deles, e eles comeram tanta carne, e mesmo assim fartaram-se de carne. Era carne que vocês queriam? Então vocês vão comer carne até não querer mais. Mesmo assim, no momento que eles ainda estavam com a carne na boca, eles já estavam murmurando e reclamando contra Deus. Versículo 30. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham na boca, acendeu a ira de Deus, a ira contra eles, e feriu de morte os fortes entre eles, matando os jovens de Israel. Aqui a gente percebe claramente que parece que a insaciedade, o homem é insaciável, o homem está sempre descontente, o homem nunca ele tem um coração agradecido, porque essa natureza é a natureza do pecado. A natureza do pecado é sempre de reclamação, a natureza do pecado é sempre de murmuração. Estavam lá no Éden, mas não estavam contentes, porque uma árvore eles não podiam comer. E foi essa que eles foram lá querer saber qual que era, Esse senso de uma tremenda insatisfação. Aqui que gera o pecado. No 25 eles dizem que os homens comeram o pão dos anjos, que Deus nos enviou a comida à vontade, mas que era uma coisa excelente. Pensa aquele pão caro, aquela coisa cara que você vai comer no primeiro dia, delicioso, no segundo, terceiro, aí você se farta daquilo que é o excelente. E sempre que a gente tem alguma coisa, ganha alguma coisa, a gente pensa, mas eu queria ter aquilo, se fosse assim seria melhor, Aqui é o maná, é o pão dos céus, mas era um alimento, supria aquele povo, e o descontentamento. Veja, agora, queridos, vamos trazer para nós quantas vezes nós começamos a beirar o abismo do descontentamento e da murmuração contra Deus, contra as pessoas, Estamos insatisfeitos com o nosso cônjuge porque o cônjuge do vizinho faz uma coisa diferente que o meu não faz. Se fosse a fulana, olha só como, esse descontentamento com o que tem, com o que é, talvez é fruto de uma necessidade, de uma mudança, lógico, mas às vezes é um descontentamento porque a raiz está lá dentro. E a raiz é uma falta de confiança no poder de Deus.
Como é que você não pode melhorar de vida, ter, né, a sua casa, ter coisas melhores aí, comer uma picanhazinha de vez em quando? Não, não é isso, não tem a ver com essa questão de, não posso comer uma comida melhor, nada disso, não tem a ver com isso. Tem a ver que com tudo que você tem, você está agradecido. Então o dia que você come picanha, glória a Deus. Mas o dia que você come uma carne de pescoço, glória a Deus. Porque o problema não está, a questão não está no se comeu carne ou não comeu carne. A questão está que você tem um Deus que cuida de você todos os dias. Mas olha, aconteceu isso comigo. E quantas coisas boas já aconteceram. Por isso que quando a gente lembra dos feitos de Deus, é exatamente para esse momento onde a incredulidade, quando a murmuração começa a bater na porta, a gente fala assim, não, murmurar, o cristão murmurando é incoerente. Porque se ele depositou a sua vida na mão do Senhor, da glória, não faz sentido a reclamação. Porque Deus é fiel e supre todas as nossas necessidades. E é misericordioso. Por que ele é misericordioso? Porque se você perceber, ele deu maná. O povo reclamou que queria maná, deu codornizes. Ele, se ele fosse justo, ele não daria mais maná. Mas continuou suprindo de maná, porque ele é misericordioso. Além de fiel, ele é misericordioso. Então, querido, no momento que você estiver beirando a esse nível de murmuração, que deliberadamente você começar a querer falar mal do seu Deus e das coisas que Ele te deu, fecha a boca e começa a lembrar dos feitos maravilhosos que Ele fez. Ele não tinha obrigação nenhuma de dar ao povo nada. O povo estava lá porque saiu da escravidão do Egito e o povo era povo rebelde, pecador. Então era o povo que morreria no deserto. Mas Deus conduziu o povo por amor. E esse amor que Deus tem por mim, por você, deve ser celebrado nessa manhã. O amor que Ele tem de cuidar de mim, mesmo que eu seja esse tão obstinado pecador, que sempre estou com reclamação. Sabe aquele filho mimado que a mãe faz a comida e fala, não gostei. Eu queria que fosse assim. Quando nós chegamos nesse patamar, nesse nível, onde o nosso coração está tão endurecido que nada nos satisfaz, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque o Senhor é o Deus que sabe suprir os seus filhos. E nunca nos falta nada. Nunca, nunca. O Senhor sempre dará o pão e o sustento aos seus servos. Ele vai usar pessoas, vai usar o corpo de Cristo, mas sempre vai ser Deus, o agente, o Senhor que vai suprir a gente. Então nessa manhã, que você fuja dessa linha perigosa do descontentamento e da murmuração, para que Deus não tenha que acender a sua ira sobre você. E às vezes a gente não percebe que a gente está caminhando por um caminho muito perigoso de uma provocação da ira de Deus. Nós já temos problema demais, queridos, tá? Então não vamos criar mais um, provocando a ira de Deus, tá bom? Esse dia seja um dia que você reveja, né, o seu nível de contentamento com Deus, né? Paulo nos ensina isso em Filipenses, né? Ele vai falar de uma prisão falando sobre felicidade, sobre esperança, sobre contentamento em Deus. Que seja um dia da gente refletir se a gente tem um coração grato ou se o nosso coração está obstinado e murmurador. Vamos ver os pedidos aqui daqueles que precisam. Vamos continuar orando então pela Sandra, que está com pedra nos rins, né? Sim. A Sandra é nossa secretária. O Eli, que é o tio do Luciano, que já está saindo da UTI, que está melhor, graças a Deus. Pela família da Mônica Kistner, que está de luto, né? Por causa do falecimento do tio antes de ontem. Pela Helenir. A Helenir é de Brusque. A Helenir está pedindo pela Gi. Que é de Brusque, que está com Covid, né? E tem 2 filhas, ela é uma farmacêutica e foi infectada, tem 2 filhas pequenas. E a Pamela também, são 2 nomes que a Helenir pediu, a Gi e a Pamela. Pamela também está com Covid e também tem um filho pequeno que tem uma
uma doença. Aqui no como é que se diz isso aqui, Jesus? No chat aqui, né? No chat eu vi que alguém colocou alguma coisa. Ah, sim, a Rose está dizendo que a Luana, que é a filha dela, está fazendo 35 anos. Parabéns, Luana. Parabéns, Luana. É a sobrinha da Lucky, né? Sim. Aí, então, esse ano vão comemorar com o outro sobrinho que voltou de viagem, né? Gratidão a Deus. Que bênção. Isso é bênção. Livramento, gratidão pelo livramento e suprimento, né? Deus sendo esse que faz sempre esse suprimento e livramento. A Noemi Cavacin está colocando aqui. Eu achei interessante aqui o comentário do Luiz Fernando. Fechemos a boca e agradeçamos sempre a Deus, né? O Luciano disse: Deus nutre um amor teimoso por nós. É verdade, a gente precisa ser teimoso como Deus, então, né? De continuar amando e não continuar teimando, né? Essa gratidão ser parte do nosso dia a dia, a Raquel estava dizendo. Bom dia, Ana Regis. Viu? Outro que você falou que faleceu, não assim, esse? Nós falamos ontem, o Celso lá de Salvador, ele nos pediu oração para uma senhora que estava com, não sei se estava com Covid, algumas complicações muito grandes, e ela veio a falecer, né? Então, pediu consolo aí para a família, né? Aqui dos nossos... vamos continuar orando pelo irmão do Paulo, o Paulo Luiz, né? Que está fazendo as químios. Químio sempre é complicada. Pela Márcia também, que também está nesse processo de químio. O Wagner, que é o primo da Lúcia do Caná, está precisando de orações. Ela pediu também para mim esses dias. O Nilson Fortunato, né? Vamos continuar orando por ele, que está... O Nilson voltou. Não é. Esse é o Nilson Fortunato. Sim, o Nilson voltou pro hospital, queridos, tá? Ele teve falta de ar e voltou ontem pro hospital. Então a gente precisa estar orando por ele também, viu? O Egon, que é o pai da Cleo, que precisa de nossas orações por causa daquele negócio que ele fez os exames do SUS e precisava saber. Eu acho que você estava se referindo a... Não? Não. O Nilson Isso mesmo. mesmo. O Milton e o Nilson voltaram para o hospital, os dois. Os dois voltaram. Tá bom, entendi. Agora ficou bem claro. Os dois voltaram. E são isso, né? São esses os pedidos, né? Que nós temos, e já falamos da Annalise, que graças a Deus agora é só a cirurgia hoje, que vamos orar para que essa cirurgia seja feita hoje e também bem sucedida, né? Agradecendo que o Eli, o tio do Luciano, teve uma melhora, né? Graças a Deus, né? Então, agradecendo ao Senhor. Vamos orar, queridos? Vamos. Senhor amado, muito obrigado, Pai, por mais um dia que podemos estar juntos, Senhor. Obrigado pelo teu povo, porque nós temos um rei que nos governa, um Deus que se importa, um Deus que ouve, Senhor. Obrigado porque o Senhor é gente e escuta aquilo que nós precisamos e que nós pedimos e choramos na tua presença, Senhor. Nessa manhã nós queremos louvar, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus, que nos trouxe salvação. Obrigado, Senhor. Todo dia podemos apresentar a Ti aquilo que nós necessitamos. Senhor, não deixa que o nosso coração seja um coração endurecido, Senhor, um coração que não se alegra com as coisas que o Senhor nos dá. Eu quero Te agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor nos deu, pela saúde que temos, pelas coisas, pela roupa, Senhor, pelo abrigo nessa época de frio, Senhor. Ó Deus, eu peço que sejamos empáticos com as pessoas que não estão podendo, Senhor, ter nem condições de se alimentar, nem condição de se vestir, Senhor.
Ó Deus, que nós nunca deixemos o nosso coração endurecido. Pai, nessa manhã eu quero de uma forma especial pedir por aqueles que estão clamando, Senhor, pedindo por trabalho. Ó Deus, o Senhor conhece os queridos que estão precisando de emprego. Tem muitos que precisam, Senhor. Lembre em especial do irmão da Lucinda que pediu, Senhor, que o Senhor esteja abrindo portas de emprego para ele, assim como os outros queridos que precisam de trabalho, que o Senhor dê essa graça, Senhor, de ter um lugar de onde o trabalho possa render o seu sustento, Senhor. Assim como os empresários, eu quero colocar cada um deles diante do teu altar. O Senhor sabe das condições do negócio, Pai, e eu peço a tua bênção, a tua direção para que eles possam ser bem-sucedidos e também encontrar, Senhor, nesses momentos a tua boa mão conduzindo, como o Senhor conduziu o povo por tantas situações. O Senhor nos deu livramento, Senhor, tantas vezes, e nós somos gratos por isso. Esse salmo começa com a alegria, Senhor, de poder lembrar do que o Senhor fez e que isso nunca se apague no nosso coração, Pai, para que nós não sejamos pessoas que não veem as bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor, e que essas bênçãos possam ser enumeradas para que a gente não esqueça que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e que o Senhor tem nos dado mais do que o bastante. Pai, queremos apresentar diante de Ti, em primeiro lugar, essas pessoas que a Elenir está pedindo, a Gi e a Pamela de Brusque, Senhor, que o Senhor esteja sustentando, fazendo com que elas possam reagir, o seu corpo reagir aos medicamentos e possam estar bem, Senhor. Cura elas para a honra e glória do teu nome. Assim como eu quero pedir pelo Nilson e pelo Milton, que voltaram ao hospital, Senhor, cada um por causa de uma coisa, mas que o Senhor esteja dando graça e que o organismo possa, Senhor, reagir bem, Senhor, combater a doença. Deus, tem misericórdia da vida deles, fortalece o corpo, fortalece o ânimo e que eles possam sentir a tua boa mão mesmo em momentos tão duros, Senhor. Eu quero também pedir pela Annalise, que vai fazer a cirurgia hoje, Senhor, que possa receber essa prótese, que seja bem sucedido, Senhor, que a perna dela cicatrize. Nós te louvamos, porque o resultado da tomografia foi tão bom, Senhor. Glória ao teu nome. Que o Senhor esteja provendo cura total sobre a Annalise também, e cuidando do coração dos familiares, Senhor, que estão ali carecendo da tua intervenção. Senhor, os nomes que citamos, o Paulo que tem feito a químio, a Márcia, Senhor, a Jandira, Senhor, todos os que estão enfrentando doenças, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, trazendo cura, renovando, Senhor, a esperança, mas acima de tudo, que o corpo esteja bem. Senhor, os queridos enlutados, eu peço pela família da Mônica, que está com relação a seu tio, Pai, que o Senhor conforte essa família, conforte a família da Thalita também, as outras famílias, a família da Rosane. Ó Deus, sabemos que cada um que perde é tão doloroso, por isso continua trazendo renovo, Senhor, e esperança e graça todas as manhãs a esses queridos, Senhor. Fortalece, Senhor, a mente, o coração deles. E Deus, que cada caso do Covid que nós temos citado, que o Senhor esteja nos livrando, os livrando desse mal tão grande, Senhor. O Senhor conhece o corpo de cada um, Deus, e nós pedimos que eles possam se recuperar bem, assim como o teu povo todo, Pai. Nós clamamos que o Senhor nos livre dessa praga, Deus. Obrigado porque o Senhor tem tomado conta de nós, mas continue, Senhor, dando a tua bênção sobre nós, sobre os nossos filhos, os nossos queridos, cada um deles, Senhor. Abraça com o teu poder curador,
Senhor, Senhor, e afasta para longe essa praga do Covid, Senhor, que haja uma solução, Senhor. Nós clamamos porque nos sentimos impotentes diante daquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor reconstrua, Senhor, cada vez mais os nossos muros para que possamos ser adoradores melhores, que nos importemos, que façamos a Tua vontade nessa terra. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel e misericordioso. E mesmo quando nós não somos gratos, o Senhor continua nos amando. Deus, eu oro pelos casais que estão querendo, Senhor, não estão se entendendo, que o Senhor tenha misericórdia e traga um para perto do outro, Senhor, que o Senhor mude a condição, Deus, mude a mente, que eles se convertam a Ti, que a família seja restaurada em nome de Jesus. Senhor, tantas coisas temos clamado ao Senhor, mas quero agradecer em especial pela vida da Luana, a filha da Rose, que está fazendo 35 anos hoje. Obrigado por sua vida, sua família. Abençoa ela, assim como os outros queridos todos dela, que a Tua mão de graça esteja sobre essa família, trazendo do Teu amor, Senhor, sobre eles. Muito obrigado, Senhor, porque todas as nossas dúvidas e mazelas estão postas diante do Teu altar e queremos nos esconder na Tua cruz, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos lembrar dessa família, dessa senhora que faleceu lá em Salvador, que o Celso comentou, que o Senhor esteja consolando esses queridos e que o Senhor esteja cuidando, Deus, do coração deles no meio desse momento tão difícil. Pai, eu venho te pedir pela Tua igreja, que o Senhor continue suprindo, cuidando, abençoando a cada irmão, a cada querido, Senhor. Queridos que nesse tempo de pandemia se tornaram nossos irmãos em Cristo, fazem parte dessa igreja. Sentimos, ó Deus, a falta, Deus, de estarmos juntos e de poder abraçar-nos, ó Deus, de poder conversar, de poder nos ver próximos. E isso tudo a pandemia nos tirou, mas não nos tirou, Deus, a certeza de que somos um corpo em Cristo. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo sustento, Deus, pela igreja, os irmãos fiéis ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. Te louvar, ó Deus, pelo seu suprimento, pelo seu cuidado, que nada tem nos faltado. Senhor, também orar, ó Deus, por aqueles que estão, ó Deus, vivendo um momento de dificuldade, ó Deus, nas suas casas, nos seus lares, nos seus trabalhos, ou até de enfermidade. Ah, Senhor, tem misericórdia. Pai, cuida deles com cuidado especial. Quero te agradecer, Senhor, porque em meio a esse tempo estamos sendo ativos, ó Deus. Essa semana temos a oficina de oração, a liderança envolvida nisso, Josias, Sara, Lúcia, Thomas, a própria Valesca também, tantos outros envolvidos, conhecendo um pouco mais dos ministérios da igreja. Ah, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem dado pessoas, ó Deus, com capacitações, o Felipe e a Juliette também, sendo usados pelo Senhor, ali, mesmo na quarentena, Senhor, mas o Senhor podendo usar e tantos outros, Pai. Obrigado pela liderança estatutária, pela diretoria, pelo conselho gestor, Deus, pelos líderes de ministérios que estão aí te desdobrando, Senhor, para fazer sempre o melhor. Pai, obrigado porque sentimos a sua igreja viva, o Instituto Vida cuidando de pessoas, fazendo parcerias em meio a esse tempo. Ah, Senhor, como o Senhor é bom para conosco. Tantas coisas boas. E nessa hora eu quero lhe pedir, Senhor, pela vida do pastor Cleverson, pela vida da Karina, da Radassa, que o Senhor, ó Deus, cuide dos detalhes da vinda deles e que, ó Deus amado, no dia 16, a nossa Assembleia, Senhor, seja para a glória do Teu nome, para a alegria da igreja, Senhor, para que a gente possa estar juntos e sonhando, ó Deus, a vida da igreja. É assim que nós oramos, Senhor, por esse dia, oramos, ó Deus, por esses queridos, esses pedidos, e que o Senhor abençoe esse povo que está aí, Senhor, pronto para ir para trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia.
Obrigado porque o pão celeste, Cristo Jesus, já é o nosso pão e nós já somos alimentados nessa viagem. Obrigado porque o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. E nós agora temos a certeza de que nunca vai nos faltar suprimento. Pai, enche de alegria e de esperança o coração de cada um nessa manhã. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Hilda Trujillo, conheço a Juliette Fidalgo. Eram da mesma igreja de Andradina. Sim, eles são uma bênção aqui, viu, Hilda? Olha, que casal muito querido, o Felipe e a Juliette, né? E o Felipe agora é professor da minha filha de matemática. Quer dizer, teve aula, né, uns dias, agora estamos esperando voltar novamente. Então, a família do Zaga, sim, melhorou, viu, Áurea? Estão indo bem. Claro que ainda não teve todas aquelas sequelas e tal, mas ele ficou bem malzinho, mas agora está bem, graças a Deus. A Gilsara está pedindo oração por sua filha e genro, que estão com Covid. A Ana Cláudia, a filha, e o Luiz Cláudio. Sim. Já vou colocar aqui, Gilsara. Ana Cláudia e o Luiz Cláudio, Covid, né? Ixi. Isso. Olha, queridos, estamos já quase que fechando para marcar nossa assembleia aqui para o dia 16 de agosto, né? Na igreja ainda vamos dar os detalhes da assembleia para a gente decidir algumas coisas, dentre elas a homologação aí do nome do pastor Cleverson para estar trabalhando, fazendo parte da nossa equipe pastoral nas áreas aí de adoração, né, e discipulado. Mas vamos estar conversando sobre isso e deixando vocês a par. Domingo que vem ainda nós não teremos cultos presenciais. Estamos respeitando esse pico, né, de contágio. Vamos avaliar, né, domingo após domingo até a gente poder ter uma resposta melhor a respeito disso, tá bom? Um dia abençoado para vocês. Até beijão. Hoje às 20 horas. Neemias. Isso. Pensando aí sobre a reforma e esse tempo de pandemia. Deus abençoe, queridos.